Vamos falar um pouquinho então a respeito dos 5 de paus. Para quem conhece o tarô de Rider-Waite, né, que é esse tarô que eu uso sempre aqui nas interpretações, porque eu considero ele sendo da linha simbólica, uma linha que é muito mais fácil de a gente interpretar, né, porque as imagens elas já falam bastante a respeito da característica do arcano. A gente observa que nesse tarô de Waite, o 5 de paus ele mostra uma imagem que qualquer pessoa, só de bater os olhos, já entende como uma situação conflituosa, né? Existe uma briga, existe uma competição, existe um conflito aqui nessa carta. Então a gente não pode falar que é uma carta sobre conciliação, que é uma carta de harmonia, nada disso. Obviamente a gente observa. E quando a gente pensa em aspectos visuais dessa carta, mais ainda a gente traz a ideia do conflito, não só porque você tem 5 figuras ali lutando contra si, e é uma coisa que parece que não existe uma coesão, você não pode dizer ali pela imagem, né? Quem é que está junto com quem? Parece que está todo mundo brigando pelos próprios objetivos, não existe ali uma espécie de aliança, né? Não tem, sei lá, tipo, o cara da esquerda tá junto com o cara do meio e eles estão lutando contra os outros 3. Não tem uma conciliação. Você vê que é realmente um problemão ali. Mas 2 aspectos que chamam muita atenção, primeiro, é a questão de que você vê até mesmo pelas vestimentas, não existe uma harmonia, né? Tem um que está de amarelo, o outro está com vermelho, o outro está de branco com bolinhas azuis, ou seja, existe uma desarmonia e que não só ela se caracteriza pela briga, mas também pela questão visual. E o outro ponto que é muito interessante também é que se você observar, né, as varas, os paus que estão nas mãos de cada um dos homens aqui da imagem, você vê que todos eles têm o mesmo tamanho, né? Ou seja, é meio que um duelo ali. Duelo acho que talvez não fosse a palavra ideal, porque o duelo acho que subentende 2, né? Mas é uma briga entre pessoas de mesmo poder. Não existe uma diferença ali, se existe ela é muito pequena, é imperceptível, né? Mas a primeira visão a gente não consegue perceber uma diferença de potência, uma diferença de poder de fogo entre as pessoas envolvidas na imagem. Ou seja, parece que está todo mundo ali brigando entre iguais. Então, uma das características do 5 de paus é justamente essa coisa de você estar brigando com o oponente que tem o mesmo poder que você. Quando a gente traz essa situação para o mundo real, não quer dizer que você vai estar brigando com outras 4 pessoas, né? Existem 5 pessoas aqui, porque o número do arcano é 5. Mas esse é o ponto crucial, né, de conflito dentro do naipe de paus. Na verdade, todos os 5 são os pontos de convergência, né, onde existe esse ápice do conflito. A partir do 6 a gente já começa a resolução, vai começando o processo de resolução dos números, né, de cada um dos naipes. Você pode perceber que os 4 naipes eles seguem essa lógica, né? Eles vão até o 5, onde é o ápice do problema ali, e depois a gente começa já num caminho de resolução, que não necessariamente significa que as coisas vão ficar mais fáceis, mas pelo menos agora você já está, vamos dizer assim, parando de se enfiar no buraco, né? Você já está buscando uma solução, por mais que ela não seja tão óbvia ou tão fácil assim. E quando a gente está falando do 5 de paus, que é um naipe, né? O naipe de paus é um naipe que é permeado por empatia, é um naipe que tem ali essa visão do outro, ele tem essa facilidade de se colocar no lugar do outro, que é uma característica do próprio elemento, e você conseguir se colocar no lugar do outro não significa que não haja conflitos, que não haja brigas. Você às vezes, né, consegue, sei lá, ter empatia pelo seu filho, pela sua filha, por uma criança que está passando por uma situação pela qual você já passou décadas atrás e você consegue entender o que ela está sentindo naquele momento, mas nem por isso você tem que necessariamente passar a mão na cabeça dela quando ela está fazendo alguma coisa errada, né? Ou quando ela quer muito alguma coisa por conta da imaturidade dela, pela dificuldade de entender os limites. Então, empatia não quer dizer ausência de conflito, quer dizer somente que você consegue
também olhar o lado do outro. Mas no 5 de paus, a gente olha o lado do outro, mas a gente vê, poxa, eu também tenho razão. Eu também tenho direito a querer isso aqui. Então vamos supor uma situação em que você está ali, né, com o seu irmão ou a sua irmã. E se você não tiver irmão, você pode pensar num primo, numa prima, algum parente ali mais ou menos da sua idade. E aí vocês estão, sei lá, comendo um bolo muito gostoso que a avó de vocês fez. E sobrou um pedaço de bolo só, né? Você quer muito aquele bolo, a outra pessoa quer muito aquele bolo também. Então ali nós temos um conflito, né? Porque, opa, nós temos o mesmo objetivo. E aí, por mais que você consiga entender o lado do seu primo, o lado do seu irmão, porque ele quer aquele bolo muito gostoso, você pensa, opa, né? Eu também quero, porque isso aqui é muito bom. Então, o que acontece? Todo mundo quer, mas metade, então dá para colocar metade para um, metade para outro. No 5 de paus você não tem essa conciliação. Por quê? Porque aquilo que você busca é tão satisfatório, é tão importante para você, no sentido de satisfação pessoal, de gratificação pessoal, que você não quer abrir mão daquilo que você considera a sua parte. E o problema é que o outro também não quer abrir mão. E o problema também é que o outro tem o mesmo poder que você tem. Ou seja, como é que a gente resolve esse problema, né? Resolve na base da briga. E isso não necessariamente quer dizer uma briga no sentido físico da coisa, apesar de que pode ser também, tá? Porque o 5 de paus, né, apesar de ser um naipe, um arcano do naipe de paus, que é um naipe mais empático, ele ainda consegue comprar briga. Mas geralmente as brigas do 5 de paus, elas são brigas no sentido mais de picuinha, sabe? Mais aquela discussão acalorada, aquela coisa em que você coloca o seu ponto de vista, o outro coloca o ponto de vista dele, e no fim das contas todo mundo tem razão, porque afinal de contas você está, assim como o outro, defendendo aquilo que você quer, e não se desfazendo completamente do outro, mas falando, olha só, a minha necessidade também é importante. Então, na verdade, é uma discussão, é uma bicuinha que todo mundo quer ter razão e ninguém quer ceder, mas existe aquela coisa de que todo mundo tem a sua parcela de razão, todo mundo tem o seu motivo válido para querer aquilo ali. E aí o que acontece? Vira picuinha, né? Vira aquela reclamação de coisas corriqueiras, vira aquela situação em que você fica ali, sabe, tentando convencer o outro, enchendo o saco mesmo, fica ali, aquela chatice. Então, o 5 de paus é aquele arcano que fala das coisinhas do dia a dia, que você reclama do tempo, e você reclama que o seu chefe não te valoriza, e aí você fala que você vai sair do trabalho, que você vai arrumar alguma outra coisa, né? E se revolta, tal, e tá, reclama, e no final do dia você não faz nada disso, né? Ou então você vive falando do seu namorado, porque ele não me dá atenção, ele não conversa comigo, e ele isso, e ele aquilo, vive reclamando e tal. E aí as pessoas falam pra você, tá, então termina, né? Você não tá gostando? Aí você começa, não, mas ele é uma pessoa muito boa, porque isso e papapá, não sei o quê. Aí você fala, então fica com ele, né? E aí você fala, não, você não sabe como ele me enche o saco e ele me deixa loura. Aí você fala, então termina, sabe? Ou seja, é aquela coisa em que você só quer reclamar. Você só quer ficar ali, sei lá, vender o seu peixe para o outro de que você é uma pessoa sofredora, você é uma pessoa que é injustiçada, você é uma pessoa que não é valorizada, e no fim das contas não quer dizer que isso não seja, em certa parte, verdade, mas tem muito mais uma coisa no sentido de que eu quero reclamar, eu não quero uma solução, do que de fato você ter ali um sentido real, né? Uma dor profunda, aquela coisa que fala assim, nossa, sabe, como eu me compadeço de verdade por essa pessoa. Quando é o 5 de paus, é uma dor chata, sabe? No sentido assim, de que aquilo, de certa forma, incomoda. Mas incomoda você para que você tome atitude, para que você faça alguma coisa, né? Existe aquela outra força que chega para você e fala, sai desse lugar aí, né? Use esse desconforto para que você consiga se mover para uma posição melhor, que vai estar lá no 6 de paus. Mas a pessoa, ela fica ali presa naquela picuinha. Então, ela é meio que viciada em reclamar. Ela quer falar as coisas, ela quer, né, tipo,
fazer ali todo o seu chororô, e aí quando você propõe uma solução, ela fala tipo, não, sabe, não vai dar certo, não é assim, você não me entende, você não consegue compreender a minha situação, e no fim das contas, a única coisa que essa pessoa quer de fato é fazer o seu ouvido de pinico, né? Ela quer reclamar, ela quer ficar ali falando da sorte dela, e no fim das contas não chegar a lugar nenhum. Então, quer dizer, é aquela briga, aquela discussão, aquele estresse que não leva a lugar nenhum, que não inclina a pessoa a uma evolução. Você não tira nada de proveitoso desses 5 de paus. São o quê? Aquelas chatices do dia a dia mesmo, sabe? Aquela pessoa que meio que está viciada em reclamar e ela faz isso como hábito, da mesma forma como ela tem que tomar banho e ela tem que escovar os dentes, tem que comer, ela também tem que reclamar. Se ela não reclamar, o dia dela não está completo. E geralmente são aquelas pessoas que têm uma espécie de reclamação de estimação. Então você vê, tipo assim, aquela pessoa que está sempre reclamando do mesmo problema. Ai, porque o meu joelho dói, porque eu não aguento mais, eu não sei o que é muito complicado. E aí você fala, tipo assim, procura um médico, procura um fisioterapeuta, vai à farmácia tomar um remédio. Não, mas isso aí eu não posso, porque médico eu não tenho dinheiro, fisioterapia também é muito caro, e aí se eu comprar o remédio eu vou me viciar, sabe? Então, assim, a pessoa prontamente rejeita as soluções, por quê? Porque ela não quer uma solução, ela quer reclamar. Basicamente, essa é a motivação dos 5 de paus, né? E quando você se depara com um adversário que está representado nesses 5 de paus, fica meio que aquele jogo de disputa, né? Igual quando você está na fila do banco, tem os idosos lá, isso já aconteceu comigo algumas vezes, um começa a falar, tipo, nossa, porque eu tô com uma dor no braço, aí o outro fala, ah, mas a minha cadeira também não tá aguentando, e o outro está com a coluna ruim, o outro está com furúnculo, o outro está com uma unha encravada, e cada um vai falando a sua doença ali, né? Ou então você chega e fala, tipo, ih, cara, olha só, fulana caiu da escada e quebrou o braço, né? Aí a pessoa fala, nossa, mas teve uma vez que eu quebrei os 3 braços, né? A pessoa não tem nem 3 braços, mas ela quer falar, tipo assim, olha só, como eu sou uma pessoa sofredora, né? Então é basicamente um vício em reclamar mesmo, né? E como é que se lida com esses 5 de paus? Você ignora, abstrai, sabe? Entrar nessa competição é totalmente contraproducente. Por quê? Porque a outra pessoa sempre vai querer competir com você no sentido de que o sofrimento dela é maior, que a dor dela é mais válida. E a gente tem que sempre lembrar, a dor dos 5 de paus é uma dor superficial, é uma dor de picuinha, é aquela coisa tipo assim, opa, salguei o arroz, sabe? Ou então eu às vezes lasquei a unha, ou então eu fui cortar o cabelo ali por conta própria e acabei fazendo um caminho de rato, alguma coisa assim. Não quer dizer que não sejam dores válidas, mas são coisas mais superficiais, que não são tão intensas assim, que têm uma resolução no curto prazo, né? Não é aquela coisa assim que fica doendo ali no fundo da alma, que é recorrente. Não, é picuinha do dia a dia mesmo. Então não é um tipo de situação que você deva de fato levar a sério. Muitas vezes você fala tipo, nossa, é verdade, né? É complicado mesmo. E aí pronto, sabe, vai conversar de outra coisa, você já tirou o foco desse conflito dos 5 de paus e você consegue ter um dia mais tranquilo, né? Sem entrar em grandes embates com essa pessoa. Tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer a respeito dos 5 de paus. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like. E caso você queira um atendimento com o tarô, é só entrar no link da descrição. Tá bom? É isso aí então por hoje e a gente se vê na próxima.